O combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes é assunto muito importante e tem cada vez chamado mais a atenção da população. Recentemente, a psicanalista Viviane Vaz, do Projeto Nova, que atende vítimas de abuso e exploração sexual, falou sobre o assunto na Assembleia Legislativa. Que bom ter vocês aqui, adolescentes, alunos da Escola ABC, um privilégio. Quero cumprimentar a mesa, o proponente, deputado Herculano, que tem sido um grande parceiro nessa campanha. Cumprimentar todas as autoridades aqui presentes. De suma importância que estejamos unidos, que estejamos alinhados no mesmo propósito. Vou falar brevemente uma história de como começou tudo isso e se tornou o que vocês estão vendo hoje, e vai ainda crescer muito mais. A gente, em 2016 para 2017, nós já começamos no Projeto Nova, que é uma ONG que a gente tem, que atende vítimas de abuso e exploração sexual. Então, desde 2011, nós temos cuidado dessas vítimas de maneira psicossocial. Então, fazendo atendimento, acolhida, escuta e também ajudando, proporcionando a melhor qualidade de vida no seu meio social. E, em 2016, nós começamos a dar palestras de prevenção, porque nós entendemos, e já vou falar sobre isso, o quanto o abuso sexual na infância afeta o restante da história dessa pessoa. Muitas vezes define, não deveria, mas muitas vezes define a história dessa pessoa. E começamos a estudar e pesquisar, ouvindo mais de 100 famílias atendidas, que passaram pelo Projeto Nova. Nós percebemos qual a importância de falar desse assunto, porque, em muitos casos, a criança não sabia o que estava acontecendo. A criança não sabia que aquele ato que acontecia dentro da casa dela era um crime, e hediondo. Ela não sabia que ela poderia pedir ajuda. Em muitos casos, coisas difíceis de lidar, como, por exemplo, uma menina que foi abusada na infância toda, ela e as irmãs, pelo pai, sempre, desde o berço. E ela chegava na igreja junto à mãe dela e pedia para Deus para tirar ela daquela situação, livrar ela daqueles abusos do pai. E quando ela me disse ela disse, Deus nunca respondeu minha oração, porque os abusos nunca cessaram. Só findou quando ela foi vendida para um outro homem da idade do pai e se tornou, então, esposa dele aos 9 anos de idade. E ficou vivendo como esposa, ela e a irmã, até os 18, mais ou menos, quando ela conseguiu ter entendimento e sair daquela situação. E quando ela me disse que Deus não respondeu a oração, viu, pastor? Fui estudar, na Bíblia, como assim Deus não responde a oração? Como assim? Isso me indignou demais. Me indignou. E eu posso dizer para vocês que eu tive um conflito com Deus, uma dor muito grande de não só defender a Deus, quanto defender essa criança, como assim, E fui procurar na Bíblia, fui procurar nos estudos o que acontece. E uma das respostas que eu tive, está lá em Mateus 19, a história que Jesus conta, quando as crianças vêm até ele estava rodeado de uma multidão, muito mais do que essas pessoas que estão aqui. Não tinha microfone para ele, não tinha telão, tinham muitas pessoas, e as crianças queriam saber quem eram, o Jesus, quem que era aquela pessoa, que chamavam de Deus, uma figura divina. E aí, quando as crianças procuraram Jesus, o que os discípulos fizeram? Tiraram de perto. Não incomoda ele. Não incomoda ele. E aí Jesus ele dá uma exortação ali para os discípulos, aqueles que seguiam Jesus. E ele fala, vinde a mim os pequeninos e não os impeçais. E aí foi uma resposta para mim,
Porque nós, enquanto adultos, enquanto discípulos, enquanto protagonistas aí da rede pública, podemos sim impedir uma criança de conhecer a Deus, de ter uma vida digna, de ter uma vida saudável emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, socialmente. Nós podemos impedir quando nós não deixamos que essa criança tenha acesso aos seus direitos. Eu costumo dizer para pessoas para adolescentes, né, para exemplificar por que crianças, adolescentes são chamadas pessoas de direito, mas pessoas em desenvolvimento. E eu gosto de levar um exemplo, por exemplo, de uma plantinha. Imagina que você pegou aquele feijãozinho e coloca no copo. Toda aula tem isso, né? Tem sempre essa dinâmica de colocar o feijãozinho lá no algodão, molhar, deixar na luz, para você ver aquilo ali brotar, né? Então, todo mundo tem uma noção do que seja isso. Então, esse é um exemplo claro de um desenvolvimento. Uma sementinha, ela vai nascendo, ela vira um broto, e aí ela vai se desenvolvendo. Quando ela é um broto, é possível que ela dê frutos? Não. Porque ela não tem nem estrutura física, ela não tem caule suficiente, ela não tem raiz, né? Ela nem suporta aquele fruto. E quando a gente imagina uma plantinha dessa, colocada no meio do quintal, o que vai acontecer com essa plantinha? Não colocou nada em volta, só colocou ali. Não tem cercadinho. Qualquer um que passar, vai pisar. Né? Vai passar com a bicicleta, vai jogar bola em cima, passar com o carro. É isso que acontece quando uma criança não é protegida. Primeiro, impede-se ela de desenvolver fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, todo o seu pleno desenvolvimento, que é para ser protegido. Nós temos que fazer isso na infância, quando é o tempo de maior vulnerabilidade. Então, se protege essa criança, no caso do brotinho, exemplificando, né, trazendo essa analogia, a gente precisa cercar. Exemplo das hortas, que a gente cerca, às vezes com tela, às vezes com uma madeirinha, faz ali um canteiro, põe num vaso. É esse cuidado que se tem que ter com uma planta que ainda não está desenvolvida. Da mesma maneira, crianças e adolescentes estão no processo de desenvolvimento, não só físico, porque é o que a gente vê. A gente vê o comportamento e o físico, mas não vemos o que está acontecendo aqui dentro. Nem eles, nem nós. Mas o sistema cognitivo, o sistema psicológico está em pleno desenvolvimento. Tudo aquilo que vê, tudo aquilo que ouve, tudo aquilo que sente, tudo aquilo que percebe à sua volta, está escrevendo nele um sentido de vida. E que sentido de vida essa criança e esse adolescente têm percebido? Que padrões de paternidade eles têm aprendido? Que padrões de maternidade eles têm vivenciado? Que padrões de ser mulher ou ser homem têm recebido? De violência, de não respeito. Porque a gente sabe, a doutora Luciana trabalha muito nessa militância, que a violência doméstica contra mulheres tem crescido. E os crimes são cada vez mais brutais. Né? A gente fica imaginando como que, em vez de evoluirmos nessa área, nós estamos regredindo, sim. Embora a gente tenha muitas leis, embora a gente tenha já um país, entre aspas, né, evoluído em suas leis, os crimes estão ficando cada vez mais brutais. Parece que tem uma criatividade para o mal muito grande, né? Uma desumanidade, não tem outro nome para isso. E essa criança vivencia essa violência doméstica e pensa, é assim que é ser homem, é assim que é ser mulher, é isso que eu estou vendo, é isso que ela está aprendendo. Ela não sabe sobre o que é ser homem, o que é ser mulher, antes de receber essa carga ali dentro dessa família. Porque é ali na família que ela, recebe todas as instruções para o ser, para formar a sua identidade.
E como o Herculano falou, a nossa família, a base onde essa criança deveria ser amada, protegida, nutrida, deveria essa plantinha ser cercada, ela está destruída, né? Destruída. Muito bem, nós não podemos obrigar uma pessoa a ser um bom pai, infelizmente não. Mas podemos, enquanto sociedade, mudar esse papel, fazendo o nosso papel de proteção. Se eu estou vendo uma plantinha ali que está vulnerável, eu posso ir. Não é minha responsabilidade, mas eu estou vendo que está vulnerável. Então, eu posso me posicionar diante disso e proteger essa criança. Eu não preciso esperar que o pai dela faça alguma coisa, que a mãe dela, o responsável, faça alguma coisa. Perdão. É necessário que nós, enquanto sociedade, não aceitemos todo tipo de violência que essas crianças têm se sujeitado. Quando a gente vê uma família em guerra dentro da própria casa, e a gente se cala, nós estamos permitindo que essa plantinha seja pisoteada. E depois a gente quer que essa plantinha cresça e seja um bom cidadão, de direito, que não violente ninguém, que seja protagonista da história. Como? Ela aprendeu a ser pisoteada. Às vezes vai agir com agressividade, às vezes vai agir com pânico, com medo, cada um vai reagir da sua maneira. Mas foi isso que recebeu e aprendeu. Mas nós, enquanto sociedade, se essa criança não tem um pai e uma mãe adequado, uma família funcional, nós podemos, sim, mudar isso através do nosso papel humanitário nas redes públicas, trazendo um acolhimento humanizado, entendendo e olhando para essa criança e para esse adolescente com empatia. Porque se ele está agindo com agressividade, ele está reproduzindo alguma coisa. Se essa menina está sexualizada demais, ela está reproduzindo o valor que ela aprendeu ali, que o corpo dela tem valor. E nesses processos onde a gente se posiciona contra, onde nós, mulheres aqui representadas, nos portamos de maneira respeitosa, decente, nos vestimos de maneira respeitosa e decentes, e mostramos que o nosso valor não está na nossa sexualidade, não está no nosso corpo, mas está naquilo que nós somos. O nosso valor é naquilo que nós somos, naquilo que nós cremos. Nós, enquanto mulheres que defendem os direitos das outras mulheres, das crianças, nós estamos ensinando para aquela criança que ela tem um papel ruim ali na família, mas existe outro papel que ela pode desempenhar. Ela pode ter você, mulher, como referência, inclusive de mãe, porque ela vai ver como você comporta com a sua mãe, com os seus filhos. As crianças do projeto, as meninas, as mulheres, prestam atenção como eu me comporto com meu marido, como eu educo os meus filhos. Eu sou uma referência. E eu tenho segurança para ser uma referência. Nós aqui representados temos segurança para ser uma referência. Homens que sejam piedosos, homens piedosos, respeitosos, que honram a hombridade. Que homens de verdade ressurjam e quebrem essa visão de homem abusador, de um homem violento, de um homem agressivo, um homem que não tem domínio próprio. Porque, para mim, as autoridades aqui da área da polícia, né? Para mim, uma pessoa que diz assim, eu não me segurei, ela provocou, para mim isso é falta de domínio próprio. Não sei se vocês concordam com isso. Como assim eu não consigo segurar meu corpo? Não é? Eu não tenho domínio próprio. Não existe uma coisa cultural de falar, de querer justificar um ato de violência sexual, especialmente com crianças, justificando que ele não tinha como não fazer, porque ele é homem. Ou seja, está dizendo, eu sou um animal irracional. Eu não tenho controle sobre o meu corpo. Como assim? Homens, não é verdade isso que a cultura diz. Homens, sim, têm controle, eles têm autoridade, eles podem ser respeitosos, eles podem amar seus filhos, suas mulheres, mas esses meninos e meninas que não têm essa referência paterna precisam ver em vocês.
precisam enxergar em vocês essa referência paterna. E voltando aqui na história, em 2016, 2017, nós falamos para um grupo de pessoas lá da igreja que a gente ia fazer palestras, né, nas escolas. Eram 5 escolas na época, 2017. Ele, mas só isso? Não, vamos fazer isso ficar grande. Vocês precisam ir nas escolas, nas instituições. Não, tem que fazer assim, tem que fazer assado. E aí juntou lá, fizemos uma reunião e nós falamos ali sobre o Maio Laranja, sobre estabelecer uma data e levar isso para a sociedade. E aí a gente procurou muitas pessoas, inclusive o Dr. Virgílio está aqui, eu fico muito feliz e honrada dele estar aqui, porque ele foi uma das pessoas que eu procurei, falei do nosso trabalho, falei sobre o Projeto Nova e a propósito do Maio Laranja. E ele falou assim para mim, que político te apoia? Lembra disso? E aí eu não tinha resposta, né? E ele me sugeriu o Herculano, que já conhecia e sabia que eu conhecia. E aí, nessa mesma ocasião, a gente já tinha marcado audiência pública aqui, e foi indo tudo caminhando, né, com a graça de Deus, e as coisas aconteceram. E hoje, por conta dessa lei, eu quero agradecer imensamente. A gente tem como provocar esse assunto para as pessoas que estão vivendo, sendo pisoteadas dentro da sua própria família. Essa semana, as meninas que... Fiquem em pé, por favor, a Rose, a Débora, o Alex. Cadê o Alex? Rapidinho, estou terminando. Aqui, olha, essas meninas aqui, bate palma para ela, gente. E o Alex, cadê o Alex? Está lá fora, de certo. Obrigada. Elas estão indo nas escolas falar na linguagem de criança, para as crianças, né? Como que elas podem, sobre a autoproteção, para os adolescentes, Joaquim Murtinho. E aí, essa semana, no Instituto João Batista, a mãe veio falar comigo na quarta-feira, olha, eu achei muito legal que a minha filha, ela não sabia que a palestra ia ter lá na escola dela, e a filha chegou em casa falando do assunto. E a mãe, que nunca tinha tido a oportunidade de falar desse assunto, conseguiu dialogar ali na família sobre isso. Ou seja, a gente está provocando esse diálogo, não só de sociedade, de Estado, mas familiar. Nós estamos provocando esse atendimento e esse acompanhamento, esse diálogo familiar. Então, mais uma vez, agradeço a todos pelo empenho, agradeço a todas as autoridades, que possamos estar juntos, alinhados a esse trabalho tão maravilhoso. Obrigada.